Mateus capítulo 8, do versículo 28 ao versículo 34. Mateus 8, 28 a 34. Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "Que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" A certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios imploravam a Jesus: "Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos." Ele lhes diz: "Vão." Eles saíram e entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Queiram sentar-se, por favor. Relutei entre 2 temas para esta mensagem. O que aqui está, assustados com Deus. E o outro era com medo de Jesus. É um episódio inusitado. É o único momento em que Jesus vai a um território pagão. Ele vai a um território pagão, está no meio de pagãos. Ele está com gente que cria porcos, o que era rigorosamente proibido pela lei. Na realidade, não era para Jesus ir àquele lugar e não era para se envolver com criadores de porcos. 2 questões muito baixas para um judeu. Mas quando ele chega na região, encontra 2 homens endemoniados. O evangelista Mateus fala de 2 homens e não diz quantos eram. Marcos, quando narra o episódio, diz que os demônios que entraram nos corpos dos porcos eram de 2.000. E quando perguntado qual era o seu nome, o demônio respondeu: "Legião, porque somos muitos." E os demônios se alvoroçam quando veem chegar aquele ali. Eles sabem quem está chegando. Eles sabem quem é aquele. De vez em quando alguém me pergunta: "Na sua igreja vocês expulsam demônio e o demônio aparece?" Não. Nós não o chamamos, nós não invocamos, ele não tem nada para fazer lá. E ele sabe que quando é um lugar onde Jesus está presente, não há espaço para ele. Quando ele aparece muito é porque ou foi convidado ou porque se sente à vontade. Ou então porque é masoquista, né? Tem demônio que vai todo domingo no mesmo lugar para apanhar. Acostumou-se. Mas esses aqui não eram masoquistas. Simplesmente se alvoroçaram porque reconheceram quem era o homem que estava chegando. Diz-nos o texto: "Que queres conosco, Filho de Deus?" Viram o testemunho deles? "Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo?" Seremos atormentados no tempo final. Mas já vieste antes da hora. Sabedores de que Jesus vai expulsá-los e porque precisam de um corpo, não podem ficar desencarnados, eles pedem para ocupar o corpo daqueles porcos. Interessante, hein? Os porcos ficaram tão apavorados que mergulharam no precipício, e os 2 homens os aguentavam. Evidentemente, isso teve uma repercussão enorme. E o que aconteceu? Bem, os próprios homens foram dar testemunho, os donos dos porcos, os que cuidavam da vara de porcos, foram lá para a cidade e disseram: "Volta a multidão." Chega a multidão ali e o que faz? Em vez de se alegrar, porque aquele lugar se tornou um lugar sadio,
em vez de se surpreenderem agradavelmente porque demônios foram embora, aqueles homens foram curados, eles pedem para Jesus ir embora. Que coisa! Eles conviviam com os demônios, mas não quiseram a companhia de Jesus. Curioso isto. Aceitavam compartilhar aquele espaço com demônios, mas a presença de Jesus lhes era profundamente incômoda, a ponto de dizer o texto, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Já viram gente que prefere a companhia do demônio do que a companhia de Deus? Gente que prefere o mal ao bem? Gente que prefere arruinar a sua vida do que cuidar dela? Gente que prefere a lama do que a limpeza? Aqui estão essas pessoas. Mas por que este pedido, esta súplica para que Jesus saísse do território deles? Pensando no texto, me vieram à mente pelo menos 3 razões, porque foram consequências da atitude de Jesus. Essas 3 razões, consequências da atitude de Jesus, causaram 3 problemas para eles. Vejamos cada um. O primeiro é que causou um prejuízo financeiro. Se a lei judaica proibia criar porcos, isso era um problema da lei judaica. Eles não eram judeus, eles eram gadarenos. Pronto. Eles não tinham nada a ver com a religião de Jesus. E agora perdem os porcos. É Marcos quem diz que eram 2.000 porcos. E eles ficaram incomodados. Aquele homem ali significava a garantia de que o demônio não teria poder sobre eles. Mas, ao mesmo tempo, a presença daquele homem significava que eles teriam a ruptura com algumas coisas com as quais haviam se acostumado. Em outras palavras, o que eles dizem é o seguinte: nós ficamos com os demônios, mas não com prejuízo. Nós preferimos 2.000 demônios, mas perder dinheiro não. Qual é a primeira razão, na realidade, que causou o prejuízo financeiro? A visão deles foi uma visão totalmente material da vida. A gente que vende a alma, mas não quer perder nada. Que não se preocupa em arruinar a vida, mas não abre mão do que a destrói. O oposto é Zaqueu. Lembram de Zaqueu? Quando Jesus chega em Jericó, ele encontra o homem mais rico da cidade. Este homem tem dinheiro, mas não tem respeitabilidade. Este homem tem alcance social, mas este homem não tem paz no coração. E quando ele descobre quem é Jesus, ele mesmo diz: eu devolvo 4 vezes o que roubei dos outros. Está cumprindo a lei. A lei mandava restituir quadruplicadamente o que alguém havia fraudado. Ele acertou corrigir a sua vida e ele acertou perder. Aceitou perder para ganhar. Estes preferem perder a presença de Jesus, mas não querem perder os seus porcos. Há pessoas, e desculpe se eu pareço duro, mas eu não estou sendo indelicado, estou seguindo até a estrutura do texto. Há pessoas que preferem a companhia de porcos do que a companhia de Jesus, que preferem a companhia de demônios do que a companhia de Jesus. São pessoas que olham para o que elas vão perder e não o que vão ganhar. Colocam o interesse material acima da vida espiritual. Elas estão preocupadas não é com os benefícios que a presença de Cristo pode trazer à sua vida, mas porque provavelmente alguma coisa na sua vida será modificada, porque terão que abrir mão de alguma coisa. Um dos maiores empecilhos para uma pessoa manter comunhão com Deus e receber os benefícios de Deus é esta visão de viver em função de coisas, de colocar as coisas em primeiro lugar. Lembrem-se da história que aparece em Lucas, no capítulo 12, no versículo... Em Lucas 12, a história do moço rico, quando Jesus fala do moço, o moço sabe os mandamentos, mas o moço prefere ficar com tudo e perder a Jesus. Mas em Lucas 12, 5, é que Jesus diz esta palavra de quem deve ser temido. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. É esse que se deve temer, aquele que tem poder. Aquele que tem poder sobre a vida e sobre o destino final, mas esses homens não.
interesse material. Eu gostaria de seguir a Cristo. Eu gostaria de aceitar o Evangelho, mas eu vou ter que contribuir na igreja. Parece que a pessoa vai ser sangrada mortalmente. Eu vou ter que levar uma vida mais honesta. Eu vou ter que romper com certos hábitos. Eu vou precisar consertar a minha vida. Então, por medo disto, por medo de prejuízos, por interesse material, as pessoas ficam sem Cristo. Muitas vezes a pessoa reconhece, como esses homens, o poder de Jesus. Diz o evangelista Marcos, no que é secundado por Lucas, que esta região era uma região tão perigosa, eles falam apenas de um dos dois homens, que um dos dois homens era inclusive amarrado com correntes. Ele rebentava as correntes, rompia-as, feria-se com pedras, fugia para os cemitérios e atacava as pessoas. Este homem era assustador. Chegou alguém que pôs ordem na casa. Eles haviam se acostumado tanto a viver com o perigo, com a morte, com o demônio, mas quando Cristo chegou, não. Já pensou? Hoje os porcos, amanhã outra coisa. Eu vou para a igreja, eu vou aceitar a Cristo, o que é que eu vou ter que abrir mão? Em que é que a minha vida vai precisar mudar? Eu me lembro de um homem, achei interessante isto, quando fui pastor no interior, na Interlândia, como se costuma dizer. Ele disse, olha, eu conheço tudo isso, eu sei que o Evangelho é verdade. Mas se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de fumar. Tem crente que fuma escondido, mas ele sabia que tinha que parar de fumar. Disse, e eu adoro fumar. É um negócio mais sensato, né? Ele adora fumar. Às vezes eu fico vendo a pessoa puxando aquilo com uma sofreguidão, engolindo fumaça e soprando fumaça. E este homem acabou gravemente enfermo. E aí, quando o médico foi tratar dele, disse, olha, eu vou tratar de você, mas não me faça perder tempo. A primeira coisa que você tem que parar é de fumar. Se vai continuar fumando, nem tome meu tempo. E aí depois, ele disse assim, pois é, né? Tantas vezes eu fui chamado para seguir a Cristo, para consertar a vida, e foi preciso o médico chegar e dizer para eu não fazê-lo perder tempo. Coisas que não trazem benefício nenhum. 2 endemoniados que assustavam, e eles, quando veem um endemoniado curado, pensam não no poder de Jesus, não no que Jesus pode fazer, não nos benefícios que advêm da presença de Cristo, mas nos porcos que se foram. Quanta gente, em vez de olhar para o que Jesus pode fazer na sua vida, olha para os porcos que se podem ir embora. Ou pessoas que, em vez de ver a transformação na vida, como Jesus pode mudar a sua vida, dar um outro sentido, enxergam-a por um ângulo totalmente material. Que visão! Gente com medo de Deus, porque não quer abrir mão de porcos que poderiam ser substituídos. Uma outra razão, esta foi a primeira, causou prejuízo financeiro. Segunda, alterou seu esquema de vida. Estavam acostumados a viver sob o poder do mal. Agora a vida mudou. Como fazer? Como é que nós vamos viver sem esses demônios? Como é que nós vamos viver sem esses porcos? Há pessoas que parecem que viciadas em problemas, viciadas em crises. Elas adoram ansiedade. Gostam de viver aflitas. Acostumaram-se com a intranquilidade. A vida é uma bagunça, mas se sentem bem com isso. Não sabem que pode ser diferente, ou muitas vezes têm medo de que seja diferente. Eu tinha um bom amigo em Manaus, Joel Afonso. Nós nos conhecíamos do tempo de jovens no Rio de Janeiro. Joel foi cedo para Manaus, acabou ficando por lá, lá nasceram os filhos, virou manauara. Lá formou-se em medicina e lá clínica. Joel ia comigo algumas vezes para fazermos trabalho nas populações ribeirinhas, ia comigo também para as aldeias indígenas. E ele contou uma experiência curiosa. Ele viu que na Avenida Getúlio Vargas, que é a primeira de Manaus, da frente para Joaquim Nabuco, e fundo para Getúlio Vargas,
havia um senhor que vivia pedindo esmola. E ele viu que esse senhor tinha uma ferida muito feia na perna e ficava ao sol de Manaus com mais de 40 graus com aquela ferida. E um dia o Joel chegou até ele e se propôs a tratar da ferida. Mesmo examinando superficialmente, viu que aquilo era algo que ele poderia curar. E se prontificou a cuidar da pessoa. A pessoa disse, não, e eu vou viver de quê? Ali está a pessoa com uma perna apodrecendo ao sol de Manaus, pedindo esmola. Não precisou ir para a fila de SUS. Um médico para o carro e se prontifica a ajudá-lo. Mas eu vou viver de quê? Se eu perder essa ferida na perna, quem é que vai me dar esmola? Não pensou que se eu perder essa ferida da perna, eu posso ser uma pessoa sadia. Eu posso trabalhar e ganhar mais do que viver de esmolas. Eu vou recuperar a minha dignidade. Eu vou viver do produto do meu trabalho e não da caridade alheia. Eu vou deixar de causar nojo às pessoas. Eu serei reintegrado ao processo social. Mas a visão é tão pequena que prefere ficar com a ferida e ficar com esmola. Esta é uma das piores situações na vida de uma pessoa, acostumar-se à desgraça. Do ponto de vista espiritual, acostumar-se ao poder demoníaco na vida. Sente falta dos demônios, falta da droga na vida, falta da bebida na vida. Prefere ser um farrapo, um trapo humano dominado pelo álcool, a ser uma pessoa decente. Prefere viver constantemente de quedas e requedas com drogas e outras coisas do que entregar a vida inteiramente a Cristo e deixar que Ele mude e transforme. Acostumou-se a viver com medo, a viver com insegurança. É gente tão dominada pelo mal que não teme a Deus. Como uma senhora que tinha uma vida espiritual problemática, também cheia de demônios, mas temia o encontro com Cristo. Já se acostumara com aquilo. Alterou o esquema de vida. O que é que eu vou fazer? Mas aqui está exatamente o símbolo da vida cristã. A vida cristã é isto. Se Cristo entra na vida de uma pessoa, Ele muda a vida da pessoa e dá à pessoa uma nova vida. Mas a gente que olha para frente diz, como é que eu vou viver? Só sabe olhar para trás. Só sabe andar naquele esquema. E esses homens agora, o que é que vão fazer? Perdemos nossos porcos. Perdemos aqui os nossos assustadores. Perdemos os nossos demônios. Nós temos que viver uma vida nova. E elas não querem viver uma vida nova. Isso é algo que também não consigo entender. A possibilidade de viver uma vida de qualidade nova com Deus. Mas a pessoa tem medo. Tem medo do futuro. Ora, o futuro com Deus nunca é assustador. O futuro de uma vida repartida com Cristo nunca é um futuro inseguro. Podemos não saber o que vem, mas sabemos que a coisa é boa. Eu li a história de um menino que estava viajando de avião e ele era filho do piloto. E a senhora sentada ao lado dele ficou surpreendida com a segurança do menino, absoluta tranquilidade, fazendo uma viagem sozinho, e perguntou para ele, você não tem medo de viajar? Ele disse, não senhora, meu pai é o piloto. Esta segurança, não tenho medo, meu pai está lá. É verdade que lá em cima no avião, às vezes não depende do piloto. Meu pai é o piloto, mas eu não sei quem foi o mecânico. Meu pai é o piloto, mas eu não sei o que há. Mas é esta segurança. Eu sei quem é que está comandando isto. Quando a pessoa diz, eu dei a vida a Jesus Cristo, é esta certeza. Eu sei quem é o piloto. Eu sei quem comanda. Mas aqui pessoas com medo do futuro. Futuro com Deus nunca é intranquilizador. Futuro de alguém que repartiu a vida com Cristo nunca traz insegurança. A insegurança é desta vida sem Cristo, dessa mesmice, desta falta de objetivo, desta mediocridade de uma vida sem rumo, sem objetivo, uma vida completamente insegura. E diz o texto, rogaram-lhe que saísse do meio deles. Primeiro, porque perderam materialmente. Depois, porque estavam acostumados a uma vida sob o poder do mal e não queriam mudar. Terceiro, era um poder que eles desconheciam. Aquele outro poder eles conheciam, este não.
Já vi muito disso também. A pessoa chega numa igreja evangélica, vê um mundo novo, uma mensagem nova. A pregação de um Deus que não é apenas um quebra-galhos, um Jesus que não está dependurado numa parede ou numa cartolina ou numa joia no pescoço, mas que está dentro da vida da pessoa e que conduz a vida da pessoa. As pessoas não conhecem isso e têm medo. Descobrem que Jesus liberta, mas não querem, não conhecem isso. Lembram dos israelitas caminhando pelo deserto? Eles conheciam seu passado, eles conheciam o poder de Faraó. E o poder de Faraó era tão grande que disse que a situação de trabalho deles mudaria. Eles tinham uma determinada quantidade de tijolos para produzir por dia. Esses tijolos antigos, diz o texto bíblico que os hebreus construíram 2 cidades, Silo, Ramsés e Pitom. Esses tijolos antigos eram feitos de barro cozido com palha dentro para dar substância. Outros escravos traziam a palha e, mostra o texto bíblico, os hebreus colocavam a palha dentro do barro, amassavam o barro, modelavam os tijolos e levavam para o forno. Então chegou o faraó, ele tinha poder para isso, e disse: vocês hoje não vão receber mais palha, vocês vão procurar palha, e vocês com mais trabalho vão apresentar a mesma produção. E se não produzirem o mesmo número de tijolos, chicote nas costas. Deus intervém na vida do povo miraculosamente, liberta o povo, põe o povo no caminho da terra prometida. Vai o povo para a terra prometida. Mas eles estão mais lembrados de Faraó do que olhando para a frente. Ah, que saudades dos melões, dos pepinos, dos alhos, dos peixes, das cebolas que nós comíamos de graça no Egito. De graça. Trabalhavam como escravos, tomavam chicotada nas costas, viviam sob um poder que os oprimia, mas haviam se acostumado àquilo. O que fazer com a liberdade? Medo da liberdade. O que eu vou fazer se Jesus mudar a minha vida? Se Jesus me libertar? Se Jesus chegar a essas coisas erradas da minha vida com as quais eu estou acostumado, como é que eu vou fazer? Esse era o raciocínio dos homens. Os demônios nós conhecemos. Os porcos nós conhecemos. Esse homem não. Então é melhor mandar o homem embora. Ah, estas coisas todas eu já estou acostumado. Mas o que é que eu vou fazer nessa vida nova? O que é que eu vou fazer se eu for liberto? Eles viram a transformação na vida dos 2 homens. E foi uma transformação tão brutal que era para eles chegarem e dizerem assim: que maravilha! Mas eles chegam e dizem assim: vá embora. Quanta gente vê isso? Conhece alguém que teve a vida mudada. Conhece alguém que teve a vida transformada, mas quando é apresentado a Jesus, quer a distância dele. Alguém na sua família era uma pessoa agressiva, violenta, ruim de convivência. Converteu-se, a vida foi mudada. Ela olha e diz: puxa vida, como Jesus mudou a vida do meu marido, da minha mulher, ou do meu filho, ou do meu pai, ou da minha mãe. Mas aí foge. Conhecem alguém que teve uma situação totalmente transformada depois que Cristo entrou na sua vida. E aí veem que aquilo traz benefício e que pode acontecer na vida dela, mas também não sabem o que vai fazer. Fecha o coração. Nada com Jesus é assustador. E, na realidade, a questão que se põe aqui é esta: grossa, crua e indelicada. Porcos ou Jesus? Ficar com porcos é algo que a pessoa já conhece. Não façam que haja transformação radical. Ela vai se adaptando, mas é algo terrível. Para mim, o mais engraçado nesta história, e engraçado é o termo certo, é a ironia. Homens que não tinham medo do mal, mas que tiveram medo do bem. Que não tinham medo de demônios. Arranjaram um jeito de conviver com eles. Agrilhoavam os homens, afastavam-se, davam a volta, foram se adaptando àquela situação. Não tinham medo.
É curioso como as pessoas vão se ajustando ao poder do mal. Como as pessoas vão se ajustando à obra do maligno. Como se amoldam ao mundo. Mas não querem uma transformação radical, uma mudança que Jesus pode operar na sua vida. Há pessoas que aceitam o que as destrói. Aquilo está arruinando a sua vida, mas tem medo de encontro com Cristo. Ela é escrava de um vício. Ela tem a vida arruinada por drogas, ela tem a vida arruinada por outras coisas, mas ela não abre mão. Eu me lembro de primos meus, quando eu era criança, meu avô tinha um sítio no Recreio dos Bandeirantes. Hoje aquela região é toda região de condomínios e de prédios, mas era o que se chamava de a roça da cidade do Rio de Janeiro. Havia um lugar onde meu avô tinha sítio chamado Vargem Grande. Hoje ali é uma região de condomínios, onde inclusive mora a Xuxa. Havia um ônibus só, era o 747, Cascadura Vargem Grande. Miserável ia, se a gente perdesse, tinha que esperar o ônibus ir, levava 1 hora, aquele ônibus velho, e voltar e ficar lá na fila. Hoje é região de luxo. Mas então havia ali uma espécie de floresta, de reserva florestal, que quando o pobre derruba uma árvore, caem de pau nele, mas quando é rico, está fazendo um condomínio, ele deixa lá dentro uma árvorezinha, então se fecha os olhos. E naquele tempo, para verem como eu sou antigo, o leite não era nem em caixinha nem em saquinho. Havia então as garrafas de leite que a pessoa levava, a Areli está lembrando, para comprar o leite na padaria. Então havia o leite da CCPL. E o leite da CCPL, a garrafa tinha 2 bordas, uma aqui e outra aqui, que era bom para a gente segurar e o dedo não escorregar. E esses meus primos iam pegar miquinho, um mico pequeno, esse aí que está em extinção, e amarravam um fio de nylon, de maneira que ele não podia escorregar nem para baixo nem para cima, enchia aquilo de milho, era um bocal desse tamanho aqui, assim, enchia de milho, deixava amarrado, e o miquinho via o milho. Aí vinha todo feliz, enfiava a mão, e a mão ficava cheia de milho. E aí, quando eu queria tirar a mão, não soltava, porque com o punho fechado, a mão não saía. E então, eu tinha um primo chamado Laerre, esse então gostava de vender mico, não de pagar, mas de vender mico. E Laerre então era um dos caçadores de mico. O mico gritava, 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 mas não soltava o milho. Perdia a liberdade por causa de um punhado de milho. Coisa de macaco. Coisa de irracional. Mas quantas pessoas que não abrem mão de grãos de milho, de picuinhas, de misérias, e perdem a liberdade, perdem a vida. Elas temem encontrar-se com Cristo. E uma das maiores razões pelas quais as pessoas temem dar a vida a Cristo é que Cristo vai separá-las dos seus pecados. Que Cristo vai tirar da vida delas o que as estraga, o que as arruína. E a semelhança desses homens, preferem o que mata do que o que vivifica. Esta é a ironia da história. Diante do bem, preferem o mal e pedem a personificação do bem para ir embora, porque se sentem melhor com o mal. Nesta noite eu lhe apresento Jesus Cristo. Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida por completo. Ele merece fé, amor e confiança, não medo. Não é a Ele que você deve temer. Não é a Ele que você deve pedir para sair da sua vida. A Ele você deve pedir para entrar na sua vida. A Ele você deve pedir que venha ser o seu Senhor. O seu inimigo não é o Evangelho. O seu inimigo não é Cristo. O perigo você não corre na igreja de Cristo. O perigo você corre lá fora. Com medo de Deus. Você tem medo de Deus ou do que destrói a sua vida? Nesta noite eu quero lhe pedir para parar de ver a Jesus como inimigo ou como adversário e vê-lo como alguém que merece a sua fé, alguém que merece ser recebido como seu Salvador. Nós vamos cantar